Convido os irmãos a voltarmos à primeira carta de João. Primeira João, capítulo 2, vamos ler apenas o verso 3. Quero pensar um pouco mais com os irmãos nesse instante sobre o princípio que nós aprendemos nessas palavras de Jesus que nós acabamos de cantar, retratado por João aqui também. 1 João capítulo 2, verso 3, diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença, ó Pai, nós rogamos que, apesar, ó Pai, de nossa fragilidade, de nossa imperfeição, das nossas limitações, o Teu Espírito, ó Pai, nos conduza na compreensão da Tua palavra. Pai, que da parte desse Teu servo haja fidelidade e simplicidade na exposição da Tua palavra. E dos meus irmãos, ó Pai, da Tua igreja aqui presente, que haja atenção, que haja compreensão, ó Pai, e que haja também verdadeira aplicação dos ensinamentos da Tua palavra. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Nesse começo de ano, 2 vídeos postados num site de relacionamentos da internet me chamaram a atenção. O primeiro, de um velho, experimentado, piloto, bicampeão de Fórmula 1, membro de uma família influente na aristocracia paulistana. Acho que não preciso nem falar o nome. O segundo, de um jovem lutador de MMA, uma espécie de vale-tudo, mas de verdade, não de brincadeira ou de mentirinha, de faz de conta, como aquele que nós mais velhos, costumávamos ver na televisão. Em suma, esses 2 vídeos, esses 2 personagens populares, famosos por suas atividades esportivas, eles dão testemunho de sua fé em Cristo Jesus, como Filho de Deus, como Senhor, como Salvador das suas vidas. Porém, somente aqueles que convivem diariamente com eles é que poderão atestar essa conversão, observando suas condutas, os seus relacionamentos nos âmbitos social, familiar, profissional e também no âmbito da igreja. Nós sabemos, irmãos, que não basta uma simples declaração de fé. A verdadeira conversão, ela é mostrada também através dos frutos. O genuíno cristão mostra a sua identidade através dos seus atos cotidianos, da sua conduta diante de Deus e também diante das pessoas. Creio que de todos os grupos, por afinidades que nós temos na igreja, os jovens sejam aqueles que são mais cobrados no seu dever de testemunhar, de dar o testemunho de alguém que diz ser cristão,
que afirma conhecer a Cristo e temer a Deus. Os olhos de todos estão voltados para eles. Talvez porque sejam eles justamente os alvos preferenciais da grande mídia. A TV, a música, o cinema, a internet se esforçam para bombardeá-los com informações tendenciosas e conceitos liberais. Isso através de programas de baixo nível, nas questões éticas, nas questões morais, para não dizer sexuais. Os jovens são sim atraídos pela propaganda enganosa do mundo, enquanto sistema pecaminoso, chamando-os a uma vida de satisfação dos seus desejos, das suas necessidades, sejam elas legítimas ou frutos da sua natureza pecaminosa. João, ao escrever essa carta para a igreja, inclui e fala diretamente aos jovens. E ele faz isso por 2 vezes, nesse mesmo capítulo 2, apontando justamente para esse embate, para essa luta. Veja o que ele diz, verso 13. No final do verso 13 ele diz: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. E também no final do verso 14, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Um dos objetivos de João aqui nessa carta é dar ciência, é dar convicção aos crentes, incluindo os jovens daquelas igrejas que estavam ali na Ásia Menor, de sua salvação, de sua identidade como discípulos de Cristo. Ele responde basicamente a 2 perguntas. A primeira, em relação a mim: como é que eu posso saber se eu sou verdadeiramente discípulo de Cristo? A segunda, em relação aos outros, na análise que nós podemos fazer: como é que eu posso saber que uma pessoa é verdadeiramente cristã? E é num contexto de heresias como o gnosticismo, uma espécie de junção de elementos do cristianismo e a filosofia grega, e também do sincretismo entre o pensamento cristão e os ensinos do judaísmo, que João escreve essa carta no intuito de mostrar a identidade do verdadeiro cristão. E como ele faz isso? Observando e apontando algumas características, algumas qualidades, algumas marcas que devem ser encontradas na vida daqueles que verdadeiramente experimentaram uma transformação promovida pelo Espírito Santo, por intermédio da obra redentora, resgatadora, perfeita e eficaz de Jesus Cristo. Para João, os cristãos deviam ser reconhecidos a partir de algumas realidades presentes no seu testemunho, não apenas de palavras, mas principalmente de vida, de conduta, de prática. O apóstolo já nos ensinou que o verdadeiro cristão também erra. Nós lemos isso no capítulo 1, verso 8 a verso 10, no nosso momento de contrição. O cristão comete pecado, sim, também, mas reconhece, se arrepende e busca o perdão de Deus em Cristo, que é o nosso advogado, que é a propiciação que nos cobre diante de Deus, e João vai dizer isso nos 2 primeiros versos do capítulo 2. O que João passa a mostrar então a partir dessa realidade é que o verdadeiro cristão, o genuíno discípulo de Cristo, de Jesus, como marca, ele guarda os seus mandamentos. Aqui nesse capítulo 2, João usa algumas expressões
diferenciadas para se referir a esse verdadeiro discípulo. No capítulo 2, verso 6, ele diz: aquele que está em Deus. No verso 29 do capítulo 2, ele diz: aquele que é nascido de Deus. E aqui, no versículo 3, ele diz: aquele que conhece a Deus. Ele começa o verso afirmando que nós podemos e que nós devemos saber que temos conhecido a Cristo, quando nós não apenas ouvimos a sua voz, quando nós não apenas somos informados ou apresentados aos seus mandamentos, mas sim quando nós respondemos positivamente à sua palavra de ordem, quando guardamos aquilo que ele nos ensina. Aqui, irmãos, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para isso, uma grande diferença entre simplesmente guardar e guardar os mandamentos. Guardar aqui os mandamentos não é simplesmente tomar conhecimento, arquivar, colocar no armário dentro de uma pasta e esquecê-los, abandoná-los. Guardar aqui é mais do que isso. É não negá-los com os nossos atos, com as nossas ações. Para nós não negarmos os ensinamentos de Jesus como verdadeiros cristãos, nós precisamos entender que guardar envolve cuidar dos seus mandamentos, zelar por eles. É o que o apóstolo Paulo diz lá em Atos capítulo 22, verso 3, dando o seu próprio testemunho de alguém que era zeloso pela lei de Deus, demonstrando assim o seu temor a esse Deus. Guardar os seus mandamentos envolve ainda amá-los. É o que nos diz o Salmo 119, verso 47 e verso 48. Guardar os seus mandamentos envolve ainda meditar neles de dia e de noite, diz o Salmo 1, verso 2. Guardar os seus mandamentos envolve apreciá-los. Ontem à noite, na nossa programação com os jovens, no nosso culto de jovens, fomos conduzidos a um texto que me chamou muita atenção, pela forma com que ele foi colocado, que mostra justamente o apreço, a apreciação do salmista pela palavra de Deus. E eu convido os irmãos a abrirem comigo nesse texto, Salmo 19, é um texto bastante conhecido, mas lido de forma intencional, pensando nisso, talvez fique mais evidente para nós como o salmista se refere aos mandamentos do Senhor. Ele dá aqui diversos sinônimos para eles: mandamento, preceito, lei. A partir do verso 7, observem o apreço do salmista pelos mandamentos do Senhor. Ele diz: a lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel, dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o favo de mel, do que o mel e o destilar dos favos. Ah, irmãos, se nós tivéssemos esse apreço pelos mandamentos do Senhor, pela palavra do Senhor, quão mais eficaz seria o nosso testemunho como discípulos de Cristo.
Voltando a 1 João, capítulo 2, observe o que, na sequência do verso 3, o que dizem os versos 4 e 5, mostrando as diferenças entre aquele que diz conhecer e não guarda, que João diz ser mentiroso, e aquele que conhece e guarda, cuida, zela, ama, medita nele, aprecia, e que ele diz ser verdadeiramente aperfeiçoado, experimentado no amor de Deus. O apóstolo João escreve essas palavras, andou com Jesus. No primeiro texto que nós lemos, do capítulo 1, os 4 primeiros versículos, João dá esse testemunho. Ele andou e até tocou em Jesus. E ele andou de forma a demonstrar o seu amor pelo seu mestre, a ponto de ser chamado discípulo amado. E ele faz isso obedecendo e ensinando o que aprendeu com ele. O amor do verdadeiro discípulo, portanto, é refletido na sua obediência, na sua retidão diante do seu mestre. Como cantamos agora há pouco, o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 14, verso 21, diz que os seus discípulos seriam conhecidos, seriam autenticados pela demonstração de amor através da obediência aos seus mandamentos. Essa sentença de João, que sabemos que o conhecemos, por isso, se guardamos os seus mandamentos, nos mostram como podemos detectar então se nós nascemos de novo, se nós fomos verdadeiramente convertidos, se amamos e conhecemos realmente a Deus. O verdadeiro discípulo de Cristo, como marca, como característica primária, essencial, ele guarda os seus mandamentos. Não é alguém que vive descompromissado ou à revelia desses ensinamentos, da palavra de Deus revelada. Guardar a Deus, guardar os mandamentos de Cristo e conhecer a Deus. E conhecer a Deus vai além de um simples processo intelectual, como afirmavam os gregos antigos, os gnósticos dos primeiros séculos e também os racionalistas da Europa do século XVIII. A razão humana, ela é limitada e ela não pode por si só prover essa ponte, essa ligação com Deus, baseada na capacidade humana. Deus é quem provê o caminho, que é tão somente Jesus Cristo, sua vida, cruz, morte e ressurreição, aplicadas pelo Espírito Santo na vida dos eleitos. João, inspirado por esse mesmo Espírito que faz a aplicação dessa obra, almejava oferecer aos cristãos do primeiro século confiança na salvação. Não por aquilo que eles eram ou por aquilo que eles podiam fazer, mas por aquilo que Cristo fez. E João faz isso apontando para aspectos das suas vidas como sinal, como características do verdadeiro discípulo. Diante disso, precisamos olhar para nós mesmos e avaliar o quanto temos demonstrado que somos também verdadeiros discípulos. Não só os irmãos que eu citei no princípio, no início, que gravaram seus testemunhos em vídeos e postaram na internet. Todos nós devemos demonstrar com nossa vida que temos verdadeiramente conhecido a Deus. No nosso ministério com jovens, a nossa relação mais próxima com eles, nós percebemos o quanto lhes é cobrado esse testemunho frente aos amigos, frente aos colegas não cristãos, na escola,
na vizinhança, entre parentes. Sempre dissemos e ressaltamos que eles devem sim falar de Cristo. Isso é de suma importância, mas tão importante quanto falar é viver de acordo com o que se fala. Proclamar a Cristo é sim a nossa missão, e viver o que pregamos é nossa responsabilidade. É aquilo que vai autenticar a nossa mensagem. É aquilo que vai realmente mostrar que nós conhecemos, que o temos visto, que nascemos de novo, que somos, como Paulo diz em uma das suas cartas, imitadores de Cristo. Usando aqui as palavras do próprio João aos jovens, é na obediência que mostramos quem realmente nós somos, que temos sido aperfeiçoados no amor e que temos vencido o maligno. Precisamos considerar, irmãos, que os problemas existentes no contexto dessa carta, ou seja, o convencimento puramente racional que não reflete na prática, ou o legalismo que não atinge o coração, são os problemas que nós também enfrentamos hoje. E os parâmetros que João estabelece para a vida daqueles crentes devem ser também os nossos, se queremos crescer na graça e continuar proclamando através das nossas vidas o evangelho que cremos. Nós, discípulos de Jesus no século 21, podemos demonstrar nossa verdadeira identidade e amor ao nosso Mestre, andando em obediência à sua palavra, andando como Ele andou, em obediência ao Pai. Como aqueles irmãos que postaram seus testemunhos, será que nós temos tido coragem de nos expor como cristãos, como discípulos de Cristo? Nossas palavras têm refletido verdade? Nossas palavras têm refletido a fidelidade? Nossas palavras têm refletido a santidade de Deus? Será que as pessoas que convivem conosco diariamente podem atestar que temos demonstrado com os nossos atos que conhecemos verdadeiramente a Deus? Se queremos, irmãos, servir a Deus com o nosso testemunho, precisamos urgentemente nos atentar para isso. E eu gostaria de encerrar lembrando um comentário que João Calvino faz dos Salmos. Ele diz: Deus só é corretamente servido quando sua lei for obedecida. Não se deixa a cada um a liberdade de codificar um sistema de religião ao sabor da sua própria inclinação, senão que o padrão de piedade deve ser tomado da palavra de Deus. Que o Senhor nos capacite, irmãos, a verdadeiramente testemunharmos, não só de palavras, mas principalmente nos nossos atos, diante de tantos que estão por aí, que precisam ser alcançados por esse Evangelho. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela Tua palavra. Rogamos mais uma vez que o Senhor mesmo venha aplicá-la, ó Pai, às nossas vidas. Que estejamos a cada instante, a cada momento que abrimos a Tua palavra, mais conscientes, ó Pai, do nosso papel, da nossa responsabilidade, da nossa identidade como verdadeiros seguidores, discípulos, imitadores de Cristo. Conduz-nos assim, ó Pai, que as pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia possam
realmente atestar o nosso testemunho, de quem não apenas conhece os seus mandamentos, mas os guarda, os aprecia, os ama, cuida, zela deles, Pai. Faz assim, ó Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus que nós pedimos. Amém.